Fala, povo de Deus, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Chegamos hoje ao 13º capítulo do Evangelho de Mateus, na nossa leitura, no nosso propósito de pensar em todo o Novo Testamento. Bem, Mateus capítulo 13 traz para nós mais um discurso de Jesus. Já vimos então o discurso conhecido como Sermão da Montanha, vimos o discurso em que Jesus dá instruções aos seus discípulos, e chegamos agora no grande discurso sobre o reino de Deus, no que ele é comparado. Jesus, entretanto, começa o capítulo 13 trazendo para nós uma parábola extremamente conhecida, a parábola do semeador, na qual o semeador sai a semear e diz a Escritura que essa semente que ele lança é a palavra de Deus. E essa palavra cai em solos diferentes, solos esses que representam o coração humano. A palavra é lançada e algumas sementes da palavra caem à beira do caminho e, portanto, são capturadas pelas aves e comidas e, portanto, não frutificam. Além disso, uma outra parte das sementes cai em solo rochoso. E a semente até tenta crescer, mas porque o solo é rochoso, as raízes não se aprofundam e logo ela morre. Outra parte cai entre os espinhos. E, de repente, ela floresce, cresce, porém é sufocada pelos espinhos. Outra parte, entretanto, cai em solo fértil, e aí sim a semente dá fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus chama a nossa atenção com relação a diferentes tipos de pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Há pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, mas de pronto rejeitam. Desprezam a palavra lançada, a semente lançada. São como a semente que cai, ou como o solo que está à beira do caminho, e então as aves comem a semente. Há aquelas pessoas que até recebem a palavra, mas não se aprofundam nela. E são assim como a semente que cai no solo rochoso. E porque não se aprofundam na palavra, não encontram vida. Porque afinal é de raízes profundas que uma planta será bem nutrida. Há aqueles cuja palavra é lançada em seu coração, mas o próprio Jesus diz, os cuidados desse mundo sufocam essa palavra. Mas há aqueles que a palavra é lançada e dá fruto. A minha pergunta a você nesse vídeo é muito clara. Afinal, qual solo é o seu coração? A semente está sendo lançada. Você tem ouvido a mensagem da salvação, você tem ouvido a mensagem do Evangelho. A pergunta que te faço é, a mensagem do Evangelho, a semente do Evangelho foi plantada em seu coração e seu coração é solo fértil ou não? A palavra tem dado fruto na sua vida ou não? Segue o discurso e Jesus conta-nos algumas parábolas em que ele compara o reino de Deus a algumas circunstâncias da vida. Fala, por exemplo, da parábola do joio, em que mostra-nos claramente que neste mundo ainda estão misturados aqueles que pertencem ao reino, o trigo, e aqueles que são semeados pelo diabo, o joio. Muitas vezes eles são muito semelhantes. Há muitos que disfarçam-se de bons crentes. Há muitos que têm aparência de crente, fala igual crente, ora igual crente, lê a Bíblia igual crente, mas não é crente de verdade. Muitos que, na verdade, estão fantasiados, estão vivendo de uma imitação de fé, mas não de uma fé verdadeira. Estes, se não se arrependerem, serão contados entre aqueles que serão lançados no fogo eterno no dia do juízo. É necessário ser trigo. É necessário ter sido semeado pelo próprio Deus. É necessário ser plantado pelo próprio Deus. É necessário que, de fato, a nossa vida não seja de mera aparência, mas de vida real, de vida de verdade no Senhor e para a glória do Senhor. Jesus conta ainda a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Nessas duas parábolas, a ênfase de Jesus diz respeito ao crescimento do reino. O crescimento em tamanho e o crescimento em influência. A semente do grão de mostarda a semente de mostarda, no caso, é minúscula. Mas quando cresce, diz Jesus, é a maior dentre as hortaliças.
E o reino de Deus, ainda que tenha começado pequenininho, ainda que tenha começado com poucas pessoas, cresce e a cada dia cresce mais, a cada dia se expande mais, a cada dia se avoluma mais, até que Cristo venha. O reino de Deus também é comparado a um fermento, que um pouco só leveda a massa inteira. A influência do reino é percebida. A influência do povo de Deus é sentida e deve ser sentida. E aqui te faço uma leve provocação, querido. A sua presença faz diferença no lugar onde você está. A sua presença como cristão, a sua presença como alguém que crê em Jesus e que ama Jesus e serve a Jesus, a sua presença faz diferença onde você está. A sua presença tem trazido impacto positivo onde você está. A sua presença tem mudado más conversas em boas conversas, porque você, sendo fiel ao Senhor, tem agido como uma boa influência no meio onde o Senhor te colocou. Se você assim faz, de fato tem vivido a dinâmica do reino de Deus. Jesus ainda, lemos o texto, fala do tesouro escondido e da pérola. Parábolas que, na sua singeleza e brevidade, relembram-nos o inestimável valor do reino de Deus. Pergunto a você, que foi encontrado por Jesus, isso vale mais do que tudo para você ou não? Se você foi alcançado pela graça, se você foi salvo por Cristo Jesus, isso é o que te vale mais? Ou você considera algo de valor maior? Ou você acha que tem algo que, de fato, possa dominar mais seu coração? Ou você acha que tem algo que verdadeiramente possa te dar mais alegria, satisfação e prazer do que fazer parte do reino? Aquele que verdadeiramente foi salvo entende que o que há de mais valioso para si é ser salvo, é pertencer ao reino, é ser parte da família, da grande família de Deus. Por isso, o reino é pérola de grande valor. O reino é tesouro escondido. E felizes são aqueles que encontram esse grandioso tesouro. Felizes são aqueles que compreendem o enorme valor, o inestimável valor dessa pérola que é o reino de Deus. Jesus conta a parábola da rede, em que pescadores pescam peixes de toda espécie. E na praia, depois da pescaria, é que separam a colheita. E assim será. Assim será no dia final. Devemos entender que no tempo presente, muitos ímpios se misturarão aos justos. E não nos cabe separar. Não nos cabe fazer o papel de distinguir quem é salvo e quem não é. Tomamos profissões de fé, acolhemos isso em nosso coração, como testemunho da igreja, mas a verdade é que só o Senhor discerne o coração. A verdade é que só o Senhor tem a autoridade para dizer o destino final de cada um de nós. Só o Senhor pode afirmar categoricamente aqueles que entram no céu e aqueles que não entram no céu. Assim, Jesus encerra mostrando como, a partir de elementos simples da vida, ele consegue trazer princípios de valor eterno. Como de coisas que são comuns e banais para aqueles que o ouviam, coisas que aquelas pessoas estavam acostumadas na dinâmica agrícola do seu tempo, como essas coisas trazem agora princípios de valor permanente. E aqui eu concluo te lembrando, a palavra de Cristo, por mais simples que seja, tem valor eterno para mim e para você. A palavra de Cristo, por mais singela que seja, vale mais do que tudo. O reino vale mais do que tudo. Pertencer ao Senhor, pertencer ao reino, vale mais do que tudo. Que você seja de fato e de verdade parte do reino de Deus.